Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação, não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. A convidada deste episódio é Nancy Alves da Rosa, mestra em Educação, especialista no ensino da arte e educação das relações étnico-raciais e multiculturalismo, e também coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da Universidade do Planalto Catarinense. Nancy, para começarmos, você pode falar um pouco sobre o que representam as manifestações que começaram nos Estados Unidos e chegaram ao Brasil, Vidas Negras Importam, que pedem o fim da violência policial, o fim do racismo? Afinal, o que isso representa para a sociedade brasileira? Olá, Suzane. Sobre esse assunto, é muito importante citar que Vidas Negras Importam comoveu, movimentou, além dos Estados Unidos, um problema que traz o racismo no mundo todo. Chamou atenção para o que acontece no Brasil da mesma forma há muito tempo. Porém, antes não haviam tantas pessoas envolvidas nessa declaração, contando, mostrando, unindo-se em benefício ao fim do racismo. Nós temos no Brasil situações tão dramáticas quanto de crianças, de homens, em função da sua cor de pele, que foram destinados a morar em outras localizações, junto à violência, que não conseguem transitar pela cidade sem ser impedidos pela polícia ou por alguma outra situação, elitizada ou não, que a sociedade impõe. O mapa da violência, que traz um dos dados mais atuais, declara que a condição do negro brasileiro é pior em relação à violência. Os jovens negros entre 15 a 29 anos são os que mais aparecem no índice de mortes violentas. A cada 10 pessoas mortas, 7 são jovens negros. Essa situação de vulnerabilidade com que as famílias negras aparecem no Brasil foi destacada a partir da discussão dos Estados Unidos. Outros lugares então abriram os olhos e os debates vieram à tona em todas as condições de mídia, que isso é muito importante, o acesso a essas informações, a esses debates, a esse conhecimento. Porque enquanto na população branca caiu o índice de morte para os jovens brancos, 13%, em relação à população negra aumentou 11,5%. Tudo que você olhar tem uma distinção histórica. O setor carcerário, a cor é negra, a pobreza, falou em pobreza, a cor já existe lado a lado. Isso porque foi historicamente construído no Brasil. Nós somos, então, resultantes de um país que traz uma história de escravidão, não só a população africana, mas a população indígena que já existia aqui, que habitava. Milhares de povos indígenas foram dizimados e ainda hoje o são. Quando se fala, então, em violência policial, quando se fala em racismo, se fala em várias etnias, inclusive na branca. Outra coisa que eu quero citar é o conceito de branquitude. Esses debates acerca das relações étnico-raciais deixam muito claro que brancos também fazem parte da problemática, porque são esses os que ficaram com o melhor, com a maior parte, que desde a história da colonização trazem o eurocentrismo. Isso faz com que um grupo esteja privilegiado em N situações políticas, de saúde, de moradia, de estudo, de profissão, enquanto outros grupos minoritários, por não terem acesso, mas grande maioria na sua população. O Brasil é o segundo país, só perde para a Nigéria com a quantidade de negros.
E cadê as leis, cadê o cuidado, cadê a atenção pós-abolição? Pelo contrário, houve abolição, não houve nenhum atendimento por parte da religião, da política, da educação, dos fazendeiros, nada. Os anos passaram e essa população ficou sujeita à sua própria sorte, sendo essa própria população escravizada, trazida 300 anos de dor, de martírio da sua terra natal. Toda a história da negritude no Brasil precisa ser contada, modificada. As escolas precisam trazer quem foram os guerreiros e guerreiras que lutaram pela abolição. Assim sendo, depois disso acontecer na história do Brasil, ao invés de dar auxílio, fez-se o contrário. Foi dado, então, muito mais crédito, valor à imigração, e deixando à margem, já desde aquela época, a exclusão social, a população afro-brasileira, os descendentes de africanos escravizados. E ainda criou-se a estratégia da eugenia. Quando se fala em mito da igualdade racial, é dizer que no Brasil aconteceu a miscigenação da melhor forma, que houve esse programa político para que clareasse a pele, para que a miscigenação fizesse um país mais produtivo e que viviam em harmoniosas condições, porque aqui eram pardos, mulatos, cafusos, estava tudo certo. Mentira, nós sabemos que isso nunca ocorreu. Pelo contrário, a cor da pele das pessoas destinou-as à pobreza, à invisibilidade, à falta de acesso. E isso acontece até os dias atuais. Por isso, a falta de possibilidades de acessar o estudo, a escola, fez com que o emprego também a essa população ficasse distante. Por isso as favelas, por isso o tráfico de drogas, por isso a violência e principalmente moradores de rua, desamparo. Qual é o gestor durante a história do Brasil que realmente teve esse olhar para essa população abandonada? Enquanto isso não acontecer, enquanto não houver um consenso de toda a população em conhecer, modificar, atender, trazer realmente atitudes que modifiquem essa forma de tratar, enquanto isso não acontecer, não haverá mudança, não haverá melhora. Porque é grave, é um problema que a pandemia que estamos vivendo deixou mais claro ainda. As pessoas que estão descobertas do remédio, da saúde, da higiene, os lugares onde existe menos infraestrutura, é lá que estão as pessoas da pele negra. Então, é por esse motivo que George Floyd despertou ainda mais uma problemática que há anos já é tratada pelos movimentos sociais, pelo movimento negro. No entanto, 2020 fez com que personalidades brancas e pessoas de N condições, mas da pele branca, unissem a sua voz a essa queixa, buscando sim uma mudança. Por isso nós vemos parcerias aí de cantores, escritores, intelectuais, com pessoas famosas que abrem espaço para que essa voz tenha mais alcance. Só através dessa educação, desse letramento social, desta condição, que o mito da igualdade, que nos Estados Unidos era muito claro, muito determinado, quem usava o quê, quem ia onde, por isso eles sabem pelo que lutaram e sempre estão lutando. No Brasil não, está tudo bem, está tudo certo. Pelo contrário, agora as pessoas veem que tem que lutar, tem que ter união e tem que modificar a forma com que as etnias matrizes da condição, da construção do nosso país são tratadas. Este ano, o NEAB, o Movimento Negro Batalá de Lages e o PPG da Uniplac realizaram um seminário, roda de conversa sobre racismo, que reuniu pensadores e pensadoras, também ativistas, para uma série de lives. Qual a percepção a respeito do alcance dessas lives na sociedade, especialmente a lagiana? As rodas de conversa foram um projeto
muito importante e interessante que surgiram do convite do PPGE, mestrado Uniplac, e ao NEAB, para que juntos pensássemos em como levar essas discussões antirracistas na sociedade lagiana. Pensamos então em convidar outros componentes de movimentos sociais, entre eles o Obatalá, que é um parceiro da universidade há muitos anos, e juntos definimos alguns temas específicos para que houvessem convidados da pele negra, já trazendo protagonismo, abrindo espaço, dando oportunidade de fala a essas pessoas sobre os mais diferentes assuntos e como eles afetam ou combatem o racismo. Assim sendo, a primeira live foi Racismo no Cotidiano. 5 palestrantes debateram, entre eles pessoas que tinham N profissões, mas todos da pele negra, mostrando o que é ser um imigrante aqui na região serrana, o que é ser uma mãe negra, como um psicólogo negro vê, entende, vivencia. Todas essas situações de muita riqueza foram debatidas numa roda de conversa bem oportuna, em função de tudo que estamos vivendo, aonde mostra-se um país com pessoas, em sua grande maioria sim, racistas. Não assumidas, mas muitas pessoas em pleno século XXI ainda distinguindo o tratamento a outras de acordo com a cor da pele. A segunda live buscou a temática feminismo negro, que já é uma luta também de muitos anos na história do Brasil, onde haja equidade entre homens e mulheres. E trazer esse assunto foi fundamental porque entre as mulheres que já sofrem várias discriminações no emprego, na violência doméstica, em condições salariais, a mulher negra ainda tem mais o que reivindicar. A mulher negra tem a sua identidade, a mulher negra tem toda a colonização que trouxe N formas de violência que até hoje fazem com que essa disparidade ocorra. Ela é a base da pirâmide social na questão de falta de condições e valorização. A terceira foi educação e negritude, ou seja, o papel da educação na reprodução do racismo. Professoras negras trazendo como a escola ajuda ou atrapalha enquanto educação antirracista, porque esse é o principal espaço de formação. Nós sabemos que todos os outros afetam, principalmente a família, na questão de tratamento de relações humanas, mas a escola tem a obrigação de alertar, mostrar, de junto às suas modalidades educacionais, apontar as riquezas africanas, tanto quanto as outras riquezas dos outros continentes. Há pouco tempo surgiu uma lei que faz com que essa obrigatoriedade aconteça, porque o estudante negro traz as suas especificidades, e isso na escola precisa aparecer. Religiosidades, política, história, continente africano, a luta para a abolição, isso tudo precisa estar nos currículos, assim como os nomes das pessoas negras que fizeram e mudaram a história e que continuam hoje escrevendo essa história. A quarta live, não menos importante, pelo contrário, trouxe a questão local. Reuniram-se então pesquisadores e historiadores e falaram um pouco sobre a região serrana e os negros que para cá vieram já com Correia Pinto. Quem são os nossos ancestrais? Qual foi a participação? Como isso está sendo registrado? O que é a pesquisa oral? Quais são os monumentos ou não há monumentos? Isso aparece em forma de arquitetura? Quais são os espaços públicos que se tornaram territórios negros? Conhecer-se brasileiro, saber mais da sua terra, entender a sua origem, é saber muito mais sobre os nossos ancestrais indígenas, africanos, tanto quanto europeus. Ou seja,
Esse projeto, acredito eu, que teve um número muito grande de pessoas envolvidas em conhecer o que foi conversado. Penso que ajudou, está ajudando, porque fica gravado, está ao alcance de qualquer pessoa, a entender melhor as relações raciais, o que é preconceito, o que é discriminação, o problema gravíssimo que o racismo faz na vida de uma pessoa, seja ela da classe baixa ou da classe alta, porque ele não respeita essa distinção. O racismo caminha em qualquer lugar. A cor da pele, o corpo negro, a marca faz com que histórias dramáticas e principalmente mortes, vidas, sejam ceifadas em função desta problemática que é o racismo. Então, esse projeto certamente está ajudando as pessoas a entenderem e a minimizarem esse problema ao seu redor e nas suas atitudes. Fala um pouco sobre o movimento negro na cidade de Lages. Afinal, o município foi fundado em 1766. Correia Pinto, o fundador, quando chegou nessas terras, trouxe consigo pessoas negras escravizadas. Falar sobre o movimento negro em Lages é buscar e valorizar as nossas heranças africanas. Afinal, nós estudamos e sabemos que o Brasil é um país que viveu mais de 300 anos sobre um sistema escravocrata, desumano, recebeu o maior contingente de negros escravizados do mundo. Foi o último país a abolir a escravidão. Desde que o primeiro negro africano pisou no solo brasileiro, ele já lutou, já veio lutando. Os que conseguiram sobreviver a essa trajetória, esse percurso de 3 a 4 meses num navio negreiro, os que chegaram aqui sempre tiveram essa busca de lutar contra a exclusão social, contra a invisibilidade. Lages, Santa Catarina, não é diferente. As épocas, as situações, o clima da região, a cultura da região fez com que cada lugar tivesse uma forma de organização. Mas em todos eles, em todas as épocas, sempre percebeu-se a união, a integração. Essa é uma filosofia africana. Ubuntu, um ajuda o outro, um puxa o outro. Então, aqui na década de 80, mais especificamente, em Lages, os movimentos sociais estavam tendo mais espaços, a abertura política era diferenciada. Começa-se, então, um trabalho mais específico, com a Pastoral do Negro. Existia, então, essa organização, onde várias pessoas negras do bairro da Brusque, entre elas a Dona Ondina da Silva, a Dona Odete, faziam esse trabalho de integração. A Pastoral do Negro transformou-se e ainda está em plena atividade, denominada Pastoral Afro. É um dos espaços que usa, então, a religiosidade católica, e esse é um trabalho nacional. Existem várias pastorais afros espalhadas pelo Brasil. A missa afro, os conceitos, a cultura, a dança, o tecido, a religiosidade, a alegria, junto aos valores africanos. É um excelente, um magnífico trabalho que atualmente a professora Odete coordena e acontece na cidade de Lages. Junto à Pastoral Afro, nasceu o Obatalá. Pelo ano de 2005, crianças da pastoral, do coral, formaram o Grupo Herê. O Obatalá, em todo esse tempo, faz um excelente trabalho de divulgação de livros, de materiais, acesso às escolas. O Grupo Herê apresentou-se em várias situações na cidade, com a dança africana, com a cultura afro-brasileira. Também é um movimento negro em ação, que, como eu disse anteriormente, está sempre, inclusive, em parceria com o NEAB e a universidade. Podemos dizer também que importante foi o Grupo Raízes, anterior ao Obatalá, onde no espaço do Centro Cívico Cruz de Souza, jovens filhos de pessoas da diretoria fizeram por um bom tempo também várias atividades ligadas então à negritude.
Movimento negro, devo citar aqui o Clube Cruz e Souza, o Centro Cívico Cruz e Souza, um clube centenário. Homens negros fundaram, ergueram, ali acontecia o Grêmio das Margaridas, mulheres envolvidas com alfabetização, com vários ensinamentos de ordem social. O clube, além de servir para a diversão, era um ponto de encontro político, cultural e territorial da etnia e da cultura africana em Lages. Ainda hoje é uma representatividade que merece ser atendido, conhecido por todos os catarinenses. As escolas de samba são movimentos sociais, são movimento negro, à medida que fazem o desfile todo na avenida, trazendo nomes, histórias, a dança, a música, o jeito de ser. Então, a Escola Mirinda Brusque, a Escola Castro Alves, a URCA, a Princesa Isabel, entre outras, destacam-se também como formadoras, como espaços de continuidade da cultura afro-brasileira em nossa cidade. Estamos chegando ao fim desse podcast. Para encerrar, fala sobre o relevante trabalho desenvolvido pelo NEAB. O NEAB também compõe o Movimento Negro de Lages, principalmente quando pensamos que estamos vivendo a década do afrodescendente, que vai até 2024 e iniciou em 2015, porque mundialmente se reconhece que é necessário promover reconhecimento, justiça e desenvolvimento a toda a população afrodescendente espalhada pelo mundo. Assim sendo, na Universidade do Planalto Catarinense, esse grupo está localizado há 20 anos. Foi implantado pela professora Cida Gomes em memória e a professora Renilda, que não mediram esforços para estar em vários lugares, trazendo a necessidade de ter um espaço específico para que fossem tratados assuntos ligados às questões étnicas, sejam elas indígenas ou afro-brasileiras. Assim, nesse espaço, nesse núcleo de estudo, além de pesquisa, desenvolvem-se artigos que vão, então, chegar até as escolas, levando conhecimento sobre a biografia de intelectuais negros, providenciando, incentivando a produção de material didático relativo à questão étnico-racial. Entre eles, nós temos vários exemplos que já foram realizados, por exemplo, curso de arquitetura, o Jogo do Bairro da Brusque, a questão da memória, a cidade de Lages, é um jogo muito interessante que está à disposição para qualquer professor que queira, através da educação, combater o racismo, mudar os estereótipos. As pesquisas que temos feito faz com que tenhamos materiais fazendo a relação do estudo nacional e a nossa região. O NEAB busca ampliar o alcance às discussões, aumentar um repertório bibliográfico. Nós temos uma página no Facebook chamada Negro Educação. Estamos à disposição de qualquer pessoa. Ele serve para todas as instituições. Esse é um espaço realmente aberto para todos aqueles e aquelas que queiram tratar da questão étnica, principalmente ligada à cultura e história africana, afro-brasileira e indígena. Buscamos então ser um centro de referências, aonde o assunto, as temáticas ligadas às relações raciais, à diáspora africana, ao colonialismo, entre outros temas, estejam presentes nos debates, nas escolas e em qualquer nível, principalmente no nível superior, na formação de professores. Afinal, são assuntos, dados históricos poucos divulgados, são conhecimentos científicos sobre a África, esse continente tão rico, que há pouco tempo, a partir de 2013, tornou-se obrigatoriedade. Assim sendo, agradeço esse espaço. O NEAB é um espaço também em construção, mas com as portas abertas para o conhecimento, o estudo, a busca. Só assim poderemos mudar o olhar, mudar a postura
dar visibilidade através do protagonismo, do empoderamento. É necessário que as pessoas reconheçam o seu papel enquanto negro ou não negro nas mudanças dessa sociedade para que haja mais emprego à juventude negra, para que a educação tenha, sim, acesso à população negra. Obrigada pela atenção e sigamos nesta luta que ainda haverá muito de acontecer, mas necessária e sempre oportuna. O Momento A Coruja Quer Saber de hoje vai contar com a participação da aluna do ensino médio, Suziane Souza dos Santos. Estou participando do Eureka pela segunda vez. Obrigado pela oportunidade. A dica desse episódio da professora Nancy é o filme Marshall, Justiça e Igualdade. Baseado em fatos reais, o longa mostra a história do juiz que teve de lidar com todo tipo de preconceito. O ator norte-americano Chadwick Boseman, que morreu recentemente vítima de um câncer e que fez sucesso na pele do rei de Wakanda, Pantera Negra, dá vida ao primeiro negro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele é um grande advogado e um dos maiores representantes da Associação para o Progresso de Pessoas de Cor, criado em 1909, órgão que defende negros e tenta garantir o julgamento justo. A história gira em torno de um caso de Joseph Spell, um homem negro acusado de violentar e tentar assassinar sua patroa. O acusado jura inocência. Filme de 2019 e aborda como tema central o racismo nos Estados Unidos. Não é indicado para menores de 14 anos. Tchau, gente! Se você tem sugestões ou críticas, entre em contato com a gente. Manda um e-mail para eurekappge@gmail.com. A divulgação do Eureka é da Rosana Tisato, a edição de som de Jari Carneiro Júnior e a coordenação geral é de Jaime Dresch. Até breve!